À medida que o tempo passa e que os obstáculos aí no casamento surgem, é preciso encontrar aí ferramentas que permitam enfrentar os conflitos e discussões conjugais de forma que inteligente. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicoterapeuta Cristiane Coelho. Bom dia, minha linda. Bom dia, que bom ter você aqui. Discussão em casamento tem não, né, Cris? Ah, quase não tem, é muito raro, A gente vai falar assim, se acontecer, aí você já tá sabendo. Já tá preparado, né? Vai que. Vai que acontece. É algo interessante, Cris, que ao mesmo tempo que a gente fala de discussões, elas são comuns, mas eu me preocupo também quando às vezes um casal ou um namorado fala assim, não, a gente nunca discutiu. Ah, realmente. Ou a gente nunca discutiu. Pra mim eu falo, nossa, então esse trem não vai dar certo. A conversa é muito importante, né? Quando o outro para de falar sobre, pode se interpretar que ele parou de se preocupar. Certo. Porque a partir do momento que você se interessa, você quer resolver. E para resolver tem que ter conversa. É verdade. Então, gente, começa a observar. Às vezes a pessoa, tipo assim, o fato às vezes dá... Porque tanto uma ação quanto uma omissão da maneira errada podem ser um problema. Sem dúvida. E às vezes essa omissão pode ser uma resposta de eu não acredito em mudança mesmo, então não vou nem mais falar nada. E o outro pode interpretar justamente como, nossa, ele não se importa, ele não está nem aí, né? E pode piorar o comportamento do outro. Porque às vezes para fazer o outro se importar, o parceiro começa a ter comportamentos para chamar atenção. Ei, eu tô aqui, né? Ô Cris, aí eu pergunto, homem e mulher, eles pensam diferente, né? Tem comportamentos diferentes. A mulher, ela tá mais disponível para conversar, para não sei o que, do que o homem? Ou não, por essa questão de racional, emoção? Como que você observa? A sociedade espera que nós, mulheres, estejamos mais abertas a conversar, mais dispostas a ceder. Certo. Mas eu não acredito que isso seja verdade, não. Eu acho que para um relacionamento dar certo, os dois têm que estar dispostos. Eu acho que a base de um relacionamento é sustentação a dois. Então, a gente tem que desenvolver. Às vezes a gente poderia dizer que as grandes dificuldades, os conflitos, são porque essa comunicação não é desenvolvida, esse conversar ao longo do processo, ou às vezes nós não conseguimos lidar com aquilo que é diferente. Também, né? O lidar com o diferente assusta. A gente está sempre bem disposto a tratar daquilo que a gente conhece porque acha que está preparado para tudo que vai estar ali, vai saber lidar, vai saber responder, mas na verdade não. Então a gente tem que estar aberto às coisas diferentes, porque é isso que nos faz crescer, é isso que faz o relacionamento desenvolver. Sim. Vamos dar algumas dicas então para você aí, para evitar aí conflitos no casamento. E aí são dicas que envolvem qualquer tipo de conflito, em qualquer área do casamento. A primeira, eu queria que colocasse aí na tela, que é peça desculpa, outros peça perdão. É necessário? É fundamental. É muito importante você se conhecer, saber admitir as próprias falhas, os próprios erros. Sim. A pessoa segura, ela consegue pedir desculpa. A insegura não, porque ela se sente inferiorizada, diminuída e aí não pede desculpa. Agora é importante também, além de pedir desculpa, a gente apontar no outro aquilo que nos feriu. Porque às vezes você fica esperando um pedido de desculpa, mas o outro não sabe que aquilo que ele fez te machucou, te feriu. Tem que pontuar aquilo que incomodou. Exatamente, aponte aquilo. Às vezes não no momento do calor da discussão, às vezes você vê que o ânimo do parceiro está meio alterado, talvez deixe para depois, para apontar aquele erro. Mas não deixe de apontar, porque senão aquele problema vai voltar e aí vai ter que resolver novamente. Porque a gente só muda naquilo que a gente sabe que está errado, porque se você acha que está certo, por que você vai mudar? Você vai repetir aquela atitude. Outra coisa importante também é pedir desculpa sincera, quando você realmente achar que está errado. Porque o parceiro sente aquilo. E se você não sentir, pedir desculpa somente para fugir daquele momento de conflito, só para resolver a situação na hora... Da boca para fora? Da boca para fora, não funciona. Na hora vai acabar a discussão, mas depois o problema está lá. Aí vira raiz de amargura, é muito pior. Aí as coisas vão só piorando, né? Sim. E, gente, casamento você pode escolher ou você tem razão ou você é feliz. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, não. Então, tem coisa que realmente já vai escolher ser feliz. Eu tenho 17 anos de casada. Então, assim, tem momentos que, eu quero ter razão, tá? Mas aí você vai ter uma pessoa emburrada do seu lado,
chateada do seu lado. Não, eu prefiro ser feliz. Então tem coisa que a gente vai relevando, que é o aprenda a ceder. É a próxima aí. Tem hora que a gente tem que ceder. Ah, seja feliz, não estressa não, cede. Porque essa coisa de briga, deixa eu te falar, você é uma equipe. Se um perde, todo mundo perde. Casal é assim, não é... Se ele perder o seu cônjuge, você perdeu também, porque não é separado, é tudo junto, né, Cris? Tudo junto. É importante os dois cederem, ninguém tá certo o tempo todo. Sim. E quando você não cede, você diz ao seu cônjuge o seguinte: eu não estou disposto a fazer a relação dar certo. Sim. Porque o ceder mostra isso. Eu estou aqui, eu estou cedendo, eu quero que dê certo, né? E é importante ceder também, não só no momento de discussão, mas no dia a dia, nos pequenos momentos da vida. Porque às vezes a pessoa não está disposta a ceder o parceiro para o mundo. O parceiro só pode divertir se for com você. Então, o marido não pode jogar futebol, a mulher não pode sair com as amigas. E isso torna a relação muito dependente. Uma relação saudável é uma relação interdependente, onde os dois conseguem ter momentos a sós e se tornam complementares uns ao outro, né? Em vez de se tornarem sufocantes, ou então o contrário, vai ao extremo, né? Eu sou tão independente que eu não ligo para o outro. Eu tomo as minhas decisões e não pergunto ao meu parceiro. É um outro extremo também que não funciona. Então, ceder é sempre bom, principalmente no casamento. Gente, isso, né, que a Cris comentou, são questões de limite, né? Você tem que deixar o outro, cada um tem limite, senão a gente vai se anulando. Então, é óbvio que você casado não vai ter a sua vida de solteiro, de jeito nenhum, mas a gente consegue administrar e se alegrar quando o outro faz algo que dá prazer para ele. Tem coisas que a gente vai fazer junto, tem coisas que a gente vai fazer separado. Tem coisas que o meu marido não gosta de fazer, coisas que eu gosto. E se ele fizer comigo, vai ser cansativo, ele não vai ficar feliz, o rosto dele não vai ser o mesmo. E então é melhor eu fazer sozinha. Verdade. Mas tem momentos que ele vai estar comigo fazendo algumas coisas. Isso é importante, isso é maturidade. Isso é maturidade, é segurança emocional, por isso que é importante a gente estar bem com a gente, né? E o amor é isso, é você encontrar alegria na alegria do outro, em ver o outro feliz. Sim. Né? Tem uma outra dica aí? Tem. Não tome decisões com raiva, gente. Momento de crise não é para você tomar decisão. Para, respira fundo, conta até 10, dá uma volta no quarteirão, depois volta. Exatamente. Porque senão você não toma decisão e não fala muito, dependendo. Porque você vai falar aquilo que não deve, depois vai ter que pedir perdão, porque falou besteira. Sim. As decisões tomadas com raiva geralmente são decisões emocionais. Sim. Nós tomamos decisões emocionais, decisões racionais. As emocionais geralmente são aquelas impulsivas, aquelas que agridem o outro. Sim. Então eu aconselhava nesses momentos de raiva parar a discussão, esfriar a cabeça, deixar a poeira baixar. Crise é importante, tá, gente? Pra gente revelar quem a gente é. Eu lembrei aqui de uma citação do Guimarães Rosa que diz que a gente nunca deve ter raiva. Porque quando você sente raiva do outro, ele controla o seu pensamento e as suas atitudes. Então, quando você não se controla, é o outro que está te controlando, há um descontrole, né? É perigoso. E é como diz a palavra de Deus. Você perde o domínio daquilo, né? É, como diz em Efésios 4:26, a gente irá e não pecar. Irai-vos e não pequeis. Então, na hora da ira é melhor dar uma respirada. Respira fundo. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Calma, toma água. Para você não fazer essa próxima dica, não use um discurso destrutivo. Tem hora que você tem que encher a boca d'água. Enche a boca d'água, para você não falar o que não deve, para o estrago não ser maior. Verdade. O discurso destrutivo, ele causa marca na alma. E mágoa no casamento não dá certo, né? Os discursos destrutivos geralmente começam com você é. Na hora da briga, você é isso, você é aquilo. Isso atrapalha muito, porque o que você tem que procurar conversar nesse momento é julgar o comportamento do outro. Nesse momento, você agiu assim. Isso faz com que a pessoa se abra a ouvir o que você está dizendo. Mas quando você diz que a pessoa é aquilo, ela se fecha. E aí a discussão fica mais complicada. Então essa dica também é boa. E junto com isso, gente, quando a gente começa a enxergar quem está ao nosso lado, essa dica, ela é mais fácil
de colocar em prática, que é não desprezar o sentimento aí do seu cônjuge. Enxerga ele, né? Se coloque ali no lugar dele. Viva ali como se fosse ele, porque é mais fácil da gente conseguir entender algumas coisas. Sim, se pôr no lugar do outro, né? É muito importante no relacionamento também a gente saber ouvir. Quando a gente... Ser de prontos para ouvir, tardio no falar. A Bíblia diz isso. É verdade. Quando você escuta, você tem que ser amigo do seu parceiro. Não desprezar o sentimento, é ser amigo, é saber ouvir. É não menosprezar aquilo que ele sente, porque talvez o que não é importante para você é importante para ele. Sim. Daí vem a importância da gente conhecer a nós mesmos e conhecer com quem a gente está. Pra gente saber se tem alguma coisa que está incomodando aquela pessoa que talvez você não saiba. Às vezes a pessoa não quer comentar com você para não te preocupar. Então, assim, o conhecer o parceiro, ser amigo, evita mesmo com que a gente despreze os sentimentos do outro. E aí eu te pergunto, Cris, você também, sabendo do sentimento do seu parceiro, porque às vezes a gente pode ouvir e falar, mas é isso é muito pouco. Desvalorizar, menosprezar o que ele sente. Você entendeu, você saber é uma coisa, mas você tem que valorizar o que ele sente. E mostrar que valoriza. Mesmo que seja uma coisa pequena, para você poderia pensar assim, gente, eu faço tudo para essa pessoa e por causa desse trem bobo, mas você não pode falar isso para ele. Exatamente. Porque senão porque sentimento não tira, né? Não tira. O que sentiu, sentiu. Exatamente. Tem que trabalhar. Por que será que sentiu isso? E apoiar, né? A gente precisa do apoio, o amor, ele precisa ser, é uma plantinha, precisa ser regado. Apoiar, elogiar, essas coisas no dia a dia vão alimentando a relação. Sim. O menosprezo, ele só mina, atrapalha. Eita. Aqui, o pessoal tá mandando aqui, pode mandar sua participação, 319-8402-9756. Né? Você pode aí mandar, será? Como é que tá sendo aí? Será que o seu casamento, você tem tido maneiras inteligentes de resolver as discussões, né? E aí o que a gente fala da inteligência, a gente usa a quantidade certa de racional e emocional, porque nós somos seres racionais, então nós podemos usar essa inteligência da maneira correta, né, Cris? É verdade. Por isso que é muito importante, na hora da discussão, se não estiver tranquilo, não tiver calma, é melhor parar e conversar depois, porque na hora da raiva é muito difícil ceder, é muito difícil ouvir, é muito difícil medir as palavras, então é bom ter esse tempero. Respira fundo, filho. Respira. Comunicação é assim, um fala, o outro escuta. Não dá para os dois falar junto, porque senão vai começar a gritar, aí dá problema. Dá. Porque um quer falar mais alto que o outro, e aí no final dá tudo errado, um não entendeu o outro, não compartilhou com o outro, não ouviu, não conseguiu enxergar a alma do outro, e isso é um problema, né? É um problema muito grande. Quando você não sente que o parceiro está te enxergando, você sente que não é amado, não é valorizado. E a gente precisa, né? Nós somos seres humanos, a gente demanda amor. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, eu tenho um casamento politicamente correto, mas o que está se acabando, né, por problemas são as questões sexuais. Procurei vários caminhos médicos, psicológicos, mas não surtiu efeito positivo. Não sei o que fazer, preciso de ajuda. Mas aqui, você não está querendo? O que está acontecendo aí? Só para eu entender mais também, né? Mas essa questão sexual, às vezes um quer mais, um não quer nada. Essa questão é fundamental no casamento. Tem que sentar, tem que conversar. Tem que sentar, tem que conversar. Se for necessário, procurar mais alguém para conversar junto. Um psicoterapeuta, um psicanalista, para descobrir o porquê, né? Tem coisas que estão mais enraizadas, que a gente não descobre sozinho. Pode ser questões hormonais também. Podem ser. Então você tem que procurar, às vezes, um médico para, às vezes, uma reposição hormonal, porque às vezes isso pode fazer com que a libido, ela reduza de um ou de outro. São coisas que podem acontecer isso, né? É verdade. Tem que procurar a ginecologista, conversa com ela, né? Vai dar uma olhada se for mulher, porque ela disse aqui que são problemas com ela. Para ver se é questão física ou psicológica também. Ou os dois, né? Pode. Pode ser também. Pode. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. A paz do Senhor, o que dizer, isso aqui é lá do Rio de Janeiro, de amizade de homem e mulher? Se um dos cônjuges não for a favor,
Como resolver isso se for importante para o outro? A paz do Senhor. Olha, eu acredito que a gente tem que saber o que é importante para o outro. Se essa relação de amizade fere muito ao outro, gera muitos ciúmes, muitas brigas no relacionamento, eu creio que não precise romper a relação com esse amigo ou essa amiga. Mas eu acho que você pode investir menos para o bem do seu relacionamento, você pode talvez elogiar menos, tem que saber no outro o que lhe incomoda. É o contato diário, sim, são os elogios, a atenção. Falar nele o tempo todo. Então, às vezes, nos detalhes, a gente consegue corrigir isso sem cortar a relação. Mas é importante mudar sim, porque se fere ao parceiro, é importante para você. Dá para equilibrar, não precisa cortar o relacionamento, mas eu acho que a gente tem que pensar assim no que prejudica o outro. Aqui, né, eu até entendi, na pergunta, parece o seguinte: amizade, se um dos cônjuges não for a favor, como resolver isso se for importante para o outro? Então, eu imaginei que essa pessoa está vivendo assim. Eu tenho um amigo, por exemplo, eu sou mulher, eu tenho um amigo homem. Meu marido não gosta que eu tenha essa amizade tão profunda. Mas essa amizade, para mim, é importante. Aí eu digo para você, é mais importante o seu amigo ou o seu marido? Se o seu amigo for mais importante, você está errada. Porque o seu marido é que tem que ser mais importante. Então, você tem que começar a trazer isso para a sua vida, né? E a amizade entre homem e mulher, gente, estranha, é complicado. Não vem falar que não, é muito complicado. E se ele é seu amigo, torne-o amigo do seu marido também. Porque aí não vai ter problema. Sim. Eu não vejo problemas, e eu falo isso porque eu sou terapeuta familiar, eu atendo em gabinetes, e eu nunca vi problema quando é amigo dos dois. Mas quando é amigo, sexo oposto só de um dá problema, não é, Cris? Geralmente sim. Então, será que é amigo mesmo? Será que não é? Você está tendo sabedoria? Para pensar, porque às vezes é um momento para a gente parar, refletir, para ajudar, não é verdade? É verdade. E colocar o parceiro em primeiro lugar é fundamental mesmo. Paz do Senhor, eu gostaria de saber como faço para assistir novamente esse assunto sobre a relação entre o casal. Esse vídeo depois vai estar postado ali, entra no site ali da Rede Super de televisão, clica lá no De Tudo Um Pouco, que vai estar lá postado para você passar, encaminhar para as pessoas. Tem um outro aqui, sou casada há 1 ano e 6 meses, mas de um tempo para cá nosso relacionamento está virando rotina. Ele trabalha o dia inteiro, de 8 às 8, às 20 horas. E chega muito cansado. Chega muito cansada, é o marido falando da esposa. Não querendo nada, só querendo dormir. O que eu faço? Como sair da rotina? É natural que entre na rotina, principalmente se a rotina for muito corrida, né? Sim. Depois de um tempo o casamento entra mesmo numa rotina. O importante é a gente pensar no que pode ser feito para que isso para sair, para dar uma fugida disso. Às vezes nos finais de semana, fazer o que gosta. E é importante também arrumar uma ocupação para você que está se sentindo sozinho. Ter uma vida também. Eu não sei se esse é o caso, mas às vezes a esposa está trabalhando o dia todo, está com muitas ocupações, chega exausto e o marido já estava em casa, já estava descansado. Entendi. Então, olhar às vezes, as carga horária dos dois, né? Dos dois, conciliar, os dois terem ocupações, para um não ficar sobrecarregado de tempo livre e o outro com tempo demais disponível e o outro sem tempo. Então, é bom dividir essas ocupações aí. Nossa, tem muita pergunta chegando. Vai ter que voltar mais aqui pra gente falar Volto mais. com o maior prazer. Sobre esse assunto. Sim. Tem muitas pessoas aí com dúvidas, mas não me respondeu. Posso te dar uma sugestão? Comece a ler a Bíblia. A Bíblia ensina a gente a tudo. Ensina você como você deve ser como cônjuge, como homem, como mulher, a maneira certa de relacionar, a forma certa. Às vezes procurei o seu mentor espiritual, procure um profissional na área. Isso pode te ajudar muito, né, Cris? Sim, a Bíblia é o manual da vida. Vai te ajudar. É o manual da vida, né? Foi o que Deus me deixou de presente, a palavra dele aqui. Olha, toma, vive assim que vai ser bom pra você. Isso. E aí tem hora que a gente insiste em fazer o contrário, né? Então fica difícil. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.